E como vocês viram no vídeo anterior, eu precisava fazer diferença na vida das pessoas. Isso tem a ver com o propósito de vida. Só que quando eu comecei a estudar, eu percebi que eu tinha crenças limitantes, principalmente a merecimento. Você já deve ter ouvido eu falar sobre merecimento, eu falo disso há mais de uma década. E foi quando eu descobri que eu tinha limitadores em relação ao merecimento. Eu queria atingir muito na minha vida, mas eu tinha crença de que eu merecia muito pouco. Por mais que eu fizesse, eu não me sentia merecedor. Não me sentia merecedor de ter dinheiro, sucesso, êxito, ser uma referência. Quem sou eu para ter sucesso? Comenta nesse vídeo, será que você já se sentiu assim ou você sente assim? Será que você se sente mal no ambiente onde pessoas têm mais dinheiro? Será que você se sente mal? Você entende? Isso são travas de merecimento. E eu percebi que eu tinha isso. Por mais que eu sabia que existia um caminho para mim, treinando pessoas, no que eu mais amo fazer, ajudando pessoas a resolver problemas profundos nas suas vidas, eu precisava trabalhar minhas crenças de merecimento. E mesmo quando eu não tinha dinheiro, eu falei, poxa, como é que eu posso começar a fazer isso? Ter uma experiência, perceba essa palavra, experiência, de ver, ouvir e sentir. Ter uma experiência que mudasse a forma como eu vejo o que eu mereço no mundo. E aí, saindo lá do Parque Cuiabá, entrei num ônibus, naquela época não tinha ar-condicionado em ônibus não, calor de Cuiabá, 42 graus, 40 graus, entrei no ônibus e vim para cá, um restaurante estrelado, um restaurante premiadíssimo, para ter uma experiência de merecimento, onde eu ia ser muito bem atendido, ia comer comidas feitas no estado da arte, para que eu pudesse experimentar algo que estivesse num patamar além do que eu tinha acesso naquele momento. Eu precisava trabalhar minhas crenças, e nada melhor do que uma experiência para transformar as crenças que você tem. Vim para cá, juntei o dinheiro, aquilo ali era o que eu juntei durante um tempo, não ia me quebrar financeiramente, mas eu não conseguia comer num lugar como esse naquela época 3 vezes por ano, não dava. Hoje em dia eu como 2, 3 vezes por semana em restaurantes estrelados, mas naquela época não dava, mas aquela experiência era importante. Vir aqui naquela época foi muito importante para trabalhar o meu merecimento. Quando eu cheguei aqui, fiquei aqui fora esperando um tempão até a camisa secar, que ela estava encharcada de suor. Aí quando essa camisa secou, eu entrei e fui muito bem atendido. Tive uma experiência de ver, ouvir e sentir. O garçom junto à mesa, toalhas de linho, aquele atendimento maravilhoso, talheres de prata, comi uma entrada maravilhosa, um prato principal maravilhoso, uma sobremesa maravilhosa, aquela experiência magnífica. Deixei um rim para poder pagar a conta, porque aquela era a parte que eu já sabia quanto custaria todo esse processo. E aí, quando eu terminei a experiência gastronômica, que aumentou meu nível de merecimento, eu comecei a dizer para mim, quando eu entrei aqui dentro, eu comecei a dizer para mim, o meu dinheiro é tão importante quanto dessas pessoas, não tem nada de errado estar aqui. Porque antes, o que acontecia? Quando eu estava num ambiente de pessoas mais bem-sucedidas financeiramente, eu me sentia não pertencedor. Eu acreditava que aquele não era o meu ambiente, não era o meu lugar. E quando eu estava passando pela experiência, eu dizia para mim, eu mereço, eu crio, eu faço. Eu mereço, eu crio, eu faço. O meu dinheiro é tão importante quanto o dinheiro das outras pessoas. Para eu ganhar esse dinheiro foi tão suado quanto as outras pessoas suaram para ganhar os seus dinheiros. Então não tem nada de errado estar aqui. Quando eu terminei aquela experiência, sim, eu tinha puxado meu nível de merecimento para cima. Porém, existia um desafio. Quando eu saí por aquela porta, eu olhei no relógio e faltavam poucos instantes para meia-noite. E era meia-noite que passava o Corujão, ou seja, o último ônibus que iria passar. E eu não tinha dinheiro para ir de táxi, não tinha Uber naquela época. E aí eu saí correndo daqui, desesperado pro ponto de ônibus, que eu precisava pegar aquele último ônibus. E quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu vi o último ônibus indo embora. E eu sem dinheiro para poder ter uma outra locomoção para poder chegar em casa. Sentei no ponto de ônibus, ia ter que esperar ali 1h30, 2 horas, até o próximo ônibus passar. E no ponto de ônibus, junto comigo, tinha somente um homem, mais idoso, mais idade, bêbado, encostado no outro lado do ponto de ônibus. E lá eu fiquei durante 1h30, 2 horas, repensando a minha vida. E lá, aquele mix de sentimentos do tipo, que experiência magnífica que eu tive e que situação eu estou vivendo agora. E lá eu fiz um pacto comigo, no pico da minha emoção. Aquilo nunca mais ia acontecer na minha vida. Eu nunca mais ia passar por uma situação como aquela. E aquele pico emocional, aquela decisão, aquela situação do extremo, do céu ao inferno, eu falei, isso nunca mais vai acontecer. E lá eu tomei uma poderosa decisão de trabalhar e estudar como nunca na minha vida para puxar o meu nível de vida para um nível diferenciado e começar de uma vez por todas a construção de uma vida livre, de uma vida ética.
E uma das decisões que eu tomei para que aquela cena do ônibus nunca mais se repetisse na minha vida foi avançar, fazendo renda extra, aprendendo cada vez mais e, naquela época, comprando um carro. E o carro que eu comprei, que foi o dinheiro todo que eu consegui juntar, foi um Uno usado, que não tinha vidro elétrico, não tinha ar-condicionado, não tinha um monte de coisas, mas era o meu primeiro carro. E eu até lembro, quando eu encontrei o carro, juntei o dinheiro e fui lá comprar o carro, um dia antes, de pegar o carro, eu fui pegar ônibus. E eu sabia que no outro dia de manhã eu iria pegar o carro. Então, teoricamente, aquele ônibus era o último ônibus que eu ia pegar na minha vida, teoricamente, né? E eu lembro de correr atrás daquele ônibus, né? Numa outra cena diferente da que eu saí do restaurante, eu comecei a rir. Eu comecei a rir, e correndo e rindo, porque na minha cabeça tava, vai ser a última vez, né? Não que tenha um problema pegar o ônibus depois, mas aquela era a última vez. E depois veio esse carro, que foi uma grande alegria. Eu cuidava muito daquele carro, porque eu sabia a dificuldade que foi poder comprar aquele carro com tão pouco que eu ganhava e o quanto eu estava na escassez ainda, né? E eu tenho até dúvidas, né? Se era escassez ou um cuidado muito grande com o dinheiro, mas me soa como escassez. Quando alguém pediu uma carona para ir um pouquinho mais além com o carro, alguma coisa assim, eu sempre falava, bota R$3 de combustível, bota R$1 de combustível, sabe? Esse era o meu pensamento lá atrás, né? Quando olho para aquela minha cena de ser tão murrinha com dinheiro assim, eu não fico orgulhoso não, tá? Me gera um mixed feelings, uns sentimentos mistos assim. Então na época, um dos passos para poder avançar em relação a não acontecimento daquela cena de novo, elevar o meu padrão de vida, foi a compra desse Uno usado, velhinho, mas que eu carrego com carinho até hoje. E mesmo trabalhando naquela universidade, a coisa que eu mais queria era servir as pessoas. Porque lá eu adorava aqueles momentos iniciais onde eu podia treinar o meu time, onde eu podia ajudar o time a resolver problemas, solucionar problemas. Mas as 8 horas que vinham depois daqueles 5 minutos iniciais eram torturantes para mim, não fazia sentido. Eu descobri naquelas reuniões com o time que eu queria fazer aquilo. Eu queria ajudar pessoas a resolver problemas, eu queria que as pessoas trouxessem dificuldades e eu pudesse ajudá-las. Foi quando eu comecei a olhar para dentro e ver que de alguma forma eu tinha aquela habilidade que eu falei, opa, tem algo aí. Como é que será que é o nome disso? Como é que será que é o nome disso que eu estou fazendo aqui? E eu comecei a ver que existia um mercado, eu comecei a ver que era possível treinar pessoas, era possível fazer aquilo de uma forma maior. E mesmo trabalhando lá, mesmo trabalhando naquela universidade, no setor de compras, era um setor que eu não gostava, eu nem era competente para estar ali, eu tirei tempo, depois do meu trabalho, aos finais de semana e depois do meu trabalho, eu vinha para cá, aqui foi onde tudo começou. Nessa mesa, que nem é uma mesa, isso é uma porta. Eu não tinha dinheiro para comprar uma mesa na época, e eu comprei uma porta, era o dinheiro que eu tinha, na época era 25, 30 reais uma porta, que na época não tinha como pintar, hoje ela ainda tem uma mão de verniz ali, mas na época eu comprei, era uma porta seca, mão francesa, coloquei ali embaixo para sustentar aquela porta, uma mesa feita a partir de uma porta, com um computador velho, como está aí até hoje, uma cadeira de cerveja. Eu não tinha dinheiro para poder comprar uma grande cadeira, uma cadeira ótima de escritório, mesmo assim foi ali que tudo começou. Mesmo com a estrutura pouca, pequena, mas necessária para poder viver a minha paixão. A paixão de impactar pessoas com conteúdo, ajudá-las a resolver problemas. Aqui foi onde tudo começou. E voltar para cá faz passar um filme na minha cabeça. Faz com que a minha história seja revivida. Faz com que tudo fique muito mais vivo. E entender que nada acontece por acaso. O Wendel sempre foi um menino muito assim determinado. Então, com 15 anos, ele saiu e falou: mãe, vou arrumar um emprego. Aí o primeiro emprego que ele arrumou foi no Correio, menor aprendiz. E aí, o dia que ele chegou em casa, ele falou: mãe, recebi meu primeiro salário. Eu quero uma conta para eu pagar, que eu quero começar a ajudar. Aí eu dei a conta de água para ele pagar. Então, ele foi a primeira ajuda que ele deu em casa. E toda a vida ele foi determinado, ele trabalhava, fazia faculdade, e aí fez administração, né? Fez turismo primeiro, depois fez administração, e aí ele trabalhava numa empresa de consultoria, e aí ele tinha um salário mais ou menos razoável, né? Antes disso ele trabalhou em City Line, loja de CD, então tudo que ele fazia, resolvia fazer, ele fazia muito bem feito.
E aí, quando ele fez administração, ele foi trabalhar numa empresa de consultoria, ele estava ganhando razoavelmente bem. Ele chegou em casa um dia e falou assim, mãe, eu pedi demissão. Eu falei, você tá brincando? Eu falei, você é louco? Porque o salário dele não era ruim. Ele falou, mãe, se eu posso ganhar mais, se eu posso montar a minha empresa, por que eu vou enriquecer os outros? Aí tá, ele pediu demissão e aí começou. Ele penou para chegar onde ele está hoje, ele penou. Ele ia de ônibus dar palestra nos interiores, porque ele não tinha carro. Tinha época que ele não tinha dinheiro nem para ir, eu emprestava dinheiro para ele, R$50, R$100, porque ele não tinha. E ele falou, mãe, eu vou montar minha própria empresa, eu estou dando dinheiro para os outros, eu vou ganhar meu próprio dinheiro. Então, assim, eu tinha muito medo, né? Mamãe é receosa, tudo. Eu lembro que ele colocava o ventilador na janela do quarto dele para o vento vir de fora e refrescar, porque a gente não tinha ar-condicionado. Eu sempre trabalhei, né, em enfermagem, auxiliar de enfermagem, mesmo concursado eu ganhava muito pouco na época, e ele trabalhando, a irmã dele trabalhando e a gente se ajudava. Então isso tudo é uma somatória, né, ao longo dos anos, né, de querer vencer na vida, de não se conformar. E aí ele falava, não é isso que eu quero para minha vida, eu quero crescer, eu quero ser alguém na vida, eu quero ajudar as pessoas. E tá aí hoje. Eu ainda chamo de vez em quando, eu falo, minha lenda é o Wendel Carvalho, o meu iê-iê. Talvez você pense que o desafio que você tem hoje é arrumar uma ideia e vender essa ideia. Pois é, na época eu trabalhava na faculdade ainda, lá dentro daquela universidade, eu falei, eu vou criar esse treinamento e vou impactar pessoas. Dei um nome para esse treinamento. Hoje parece ridículo, mas na época eu achava maravilhoso. O nome era Liderança em Hollywood. Eu queria falar sobre liderança e usar um filme de Hollywood como pano de fundo. Era o que eu queria fazer. E usei o filme 300 de Esparta, aquele filme, um arquétipo de Leônidas, que é um arquétipo que impacta muito a minha vida. Fiz o folder, eu mesmo fiz o folder, imprimi o folder da palestra e os ingressos, e quando dava 18 horas que eu saía da faculdade, eu ia num shopping aqui de Cuiabá chamado Shopping Pantanal, e eu ia de loja em loja, de 18 até as 22 horas, falando com lojista em lojista para vender aquela minha palestra, aquele pequeno treinamento. Chegava com paixão, com tesão, porque eu acreditava naquela ideia, acreditava no conteúdo que eu iria entregar, no que eu tinha estudado, no que eu estava aplicando, eu acreditava demais naquilo. Eu sabia que aquilo ia ajudar as pessoas em relação à produtividade, em relação à autoliderança, em relação a protagonismo, em relação à delegação de tarefas para a equipe. Eu sabia que ia ajudar. Eu tinha paixão, tesão naquilo. E quando eu explicava como é que ia ser aquele treinamento, aquela palestra, a pessoa falava, que incrível, quem vai ser o palestrante? Eu falava, eu. E a pessoa falava, mas você. Algo mais ou menos assim. Se fosse bom realmente, você não teria que você estar aqui vendendo isso. Alguém estaria vendendo para você. Tomei muito não. E fui de loja em loja, porta a porta, até lotar a minha primeira palestra. E a primeira palestra foi lá no Shopping Pantanal, no auditório da Livraria Janina. Auditório lotado, 70 pessoas. Dei uma palestra incrível, o meu conteúdo o máximo que eu podia. Hoje, olhando para trás, era um conteúdo extremamente raso, mas era o máximo que eu podia dar. Feliz. Quando eu terminei o treinamento, eu tinha certeza na minha alma que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Não importava que lá na faculdade eu estava ganhando 6, 7 mil reais. Eu tomei a decisão que eu iria viver daquilo por toda a minha vida. E quando eu voltei para trabalhar na faculdade, dia após aquela palestra, eu comecei a perceber que o clima estava estranho, porque eu não estava rendendo lá, não estava vivendo a minha paixão de fato. Eu era o cara errado no lugar errado. Passou alguns dias, eu fui demitido novamente. Dessa vez por não atender os números que a empresa precisava que eu entregasse. Fui demitido. Não estava no lugar certo. Minha paixão era outra. Só que agora eu sabia qual era a minha paixão. Saí daquele trabalho e determinado a encontrar um lugar onde eu pudesse começar a minha carreira como treinador, como educador de fato. E aí, saindo da faculdade, eu falei, eu vou viver disso que é a minha paixão. Só que eu não queria começar do absoluto zero, entende? Eu queria ser tutoriado, eu queria ser conduzido, eu queria ser treinado, eu queria ser coachado por alguém, para que alguém me moldasse, porque eu entendia que eu era muito cru de fato. Eu não tinha feito formações, eu não tinha estudado muito, eu tinha muita vontade, mas eu estava muito cru. E aí eu comecei a buscar as empresas de treinamento que poderiam me acolher, que eu poderia ser um júnior lá dentro e algum dia virar um sênior lá dentro. E a primeira empresa que eu busquei é uma empresa que existe até hoje, chamada Valory. Grupo Valory, da queridíssima Lorena Lacerda. E aí fui lá no Grupo Valory, insisti, mandei currículo, aquela coisa toda, todo engravatadinho, chegando lá, querendo mostrar no externo, através da minha vestimenta, da minha fala, o que eu não tinha internamente ainda. E aí passei por algumas seleções
E aí ficou claro, na minha tentativa de entrar no Grupo Valor, que eu era ainda muito vazio, que eu ainda não tinha um conteúdo adequado. E Lorena me negou. Então, Lorena Lacerda, um beijo. Carinhosamente, a gente já fez cursos juntos. Lorena é minha aluna hoje em alguns cursos e eu sou extremamente grato a Lorena porque me ensinou demais, tá? Lorena, você é incrível. E aí tomei aquele não e aí falei, poxa, eu preciso buscar uma outra empresa. E aí fui atrás de uma outra empresa que é a SR Treinamentos, SR Capacitação, que existe até hoje também. E lá eles me acolheram, entenderam que eu tinha muita vontade, não tinha conteúdo ainda, mas tinha muita vontade. Eu tinha algum conteúdo, mas não era muito conteúdo. E entrei como treinador júnior e equipe comercial. Queriam me colocar ali na equipe comercial, mas eu entrei equipe comercial e também treinamento. E lá eu conheci um cara muito importante na minha história que se chama Átila Real. Mais pra frente vocês vão conhecer o Átila Real. O Átila Real trabalhava na parte comercial da empresa. Chegando lá, eu fui recebendo treinamentos internos, eu fui aprendendo cada vez mais e lá dentro da SR existiam 3 sócias. A Sônia Regina, a Magali e a Marluce. E essas 3 mulheres moldaram quem eu sou hoje de alguma forma, tá? Sônia Regina foi uma querida, foi talvez a pessoa que mais me moldou como treinador em toda a história. Vocês ouvem muito eu falando sobre Tony Robbins, sobre Stephen Covey, pessoas que eu aprendi muito. Porém, a Sônia foi a pessoa que me pegou o barro mole e fez o primeiro jarro, sabe? Ela me moldou de fato. Então eu fiquei junto com a Sônia Regina durante muitos e muitos e muitos meses, alguns anos ali. Ela ia, eu ia atrás dela, eu ia servindo ela como auxiliar de treinador, montando a sala e tudo mais. Ela foi me ensinando, foi me passando informações, aí eu já assumia 10% da turma, 15%, 20%, até que chegou um ponto que eu estava conduzindo turma sozinho. Então, Sônia Regina, onde você estiver, se você estiver vendo esse vídeo ou não, se alguém conhece a Sônia, eu sou extremamente grato a você, porque se não fosse você, seguramente eu teria um outro caminho como treinador. E eu acredito que meu caminho foi exitoso e eu sou muito grato a você. Você foi a pessoa que mais me moldou de fato. Muito obrigado por todos os treinamentos, por tudo que a gente fez junto. Magali, que era um coração e era a mão dura, a mão de ferro ali no financeiro da empresa. Magali era uma sócia incrível que me aconselhava e apontava o que da minha postura, da minha conduta tinha que mudar. Magali, muito, muito, muito obrigado. E existe uma figura muito peculiar nessa história, que é a Marluce. Marluce era uma consultora de desenvolvimento humano com conhecimento muito amplo e muito dura nas críticas que ela fazia. Muito amorosa em alguns momentos, mas muito dura. E eu não me recordo qual foi o cenário, qual foi o momento, mas a Marluce ela chegou para mim em determinado momento, quando eu estava no começo da carreira ali, talvez eu já estava querendo botar minhas asinhas de fora, e a Marluce virou para mim e falou assim, você nunca vai ser um treinador de fato, você nunca vai desenvolver pessoas. Sabe por quê? Porque você é vazio. Você é vazio, você precisa se encher, senão você nunca vai treinar pessoas. Aquilo pegou num lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Aquilo pegou forte dentro de mim. Na hora eu fiquei com muita raiva da Marluce. Muita raiva, eu fiquei puto da vida. Eu queria, de alguma forma, provar para ela que sim, eu iria ser um treinador, que sim, eu iria dar certo. E a partir daquele momento eu comecei a estudar, pesquisar, me empenhar, juntar dinheiro para poder fazer treinamentos, comprar livros, buscar conhecimento de toda forma. E o meu principal estimulador e motivador naquele momento, daquele momento em diante, nos meses seguintes, não foi transformar pessoas, foi mostrar para a Marluce que eu conseguiria ter substância, que eu conseguiria ter recheio, que eu conseguiria ter algo dentro de mim para poder passar para as pessoas. Então, Marluce, muito obrigado. Você fez muito parte da minha história e aquele comentário que você fez, que na hora eu fiquei com muita raiva. Hoje eu entendo o que você disse e você tinha razão naquela época. Você tinha razão. E olha que loucura. 7, 8 anos atrás, eu tentando fazer estratégia de divulgação online, vender alguma coisa online sem saber o que eu estava fazendo na época. Eu queria vender ali um seminário online por R$39. Desde lá de trás tentando fazer alguma coisa, só depois que eu fui aprender de fato. Olha, treinamento em 2011 para uma empresa chamada Vestra Investimentos. Eram treinamentos com 8, 9 pessoas, as turmas sempre muito pequenas, lá no começo. Outro treinamento de 2011, 12, 13 pessoas na sala, empresa de agronegócio, sempre treinamentos muito pequenos, sem conseguir expandir a mensagem, né? Sônia Regina, ela conduzindo um treinamento aqui, no momento de ajeitar os slides dela, e eu ali dando suporte e aprendendo tudo com ela. Sônia treinando pessoas no comando aqui e eu aprendendo com a mestra.
E ali comecei a me desenvolver cada vez mais, comecei a viajar ao Brasil, comecei a fazer treinamentos em vários lugares, várias empresas, e cada vez mais eu e a Sônia conduzindo turmas juntos, e até um ponto que eu comecei a conduzir turmas sozinho. E chegou um ponto que eu entregava boa parte do faturamento da empresa vinha dos treinamentos que eu fazia. E eu estava muito feliz com aquilo. Só que uma coisa me incomodava. Eu percebi o seguinte, eu estava num lugar onde eu estava recebendo conhecimento, eu estava avançando, eu tinha progredido financeiramente, já ganhava um pouco mais do que... Um pouco mais não, talvez ganhava 2 ou 3 vezes mais do que eu ganhei quando eu entrava como júnior. Ah, só uma coisa interessante, tá? Quando eu saí da universidade, eu ganhava algo em torno de entre 6 e 7 mil reais quando eu saí da universidade. E quando eu fui trabalhar como treinador, eu saí de 6, 7 mil para 1.500 reais mais ou menos na época, 1.700 reais. Então perceba o quanto eu tive que reduzir meu padrão financeiro para chegar num ponto de aprendiz para poder ir aonde eu sabia que os ganhos seriam muito maiores, talvez ganhos ilimitados. Então eu precisei fazer isso. Não estava o tempo todo assim, vou sair de um lugar onde eu não gosto e eu ganho um pouquinho mais para ir para um lugar onde é a minha paixão. Ah, não vou para cá porque aqui eu não vou ganhar exatamente a mesma coisa. Só vou para minha paixão se eu for para ganhar mais. Não, muitas vezes você tem que fazer esse processo, passar pelo vale da sombra para que você saia lá do outro lado transformado. E o que acontecia naquele momento é isso. Eu estava começando a criar um nome, uma marca, né? Ter depoimentos em relação ao trabalho que eu fazia, mas financeiramente eu não tinha muito para onde ir. Meus ganhos eles eram limitados. E eu queria de alguma forma fazer parte da sociedade, eu queria de alguma forma estar junto lá da diretoria da empresa. E aí eu estava num cenário que estava me incomodando muito, porque eu estava num lugar onde eu amava trabalhar, onde eu estava tendo muito conhecimento, ascensão, mas já fazia um tempo que eu estava ali, mas eu não estava conseguindo progredir financeiramente. E eu sabia que para eu progredir financeiramente ali, ou eu tinha que virar sócio daquela empresa, ou eu tinha que sair e montar minha própria empresa. E eu estava num momento onde eu não queria ser ingrato, mas eu queria avançar financeiramente, mas eu estava aprendendo. E foi um momento onde eu cheguei para elas e falei, olha, eu preciso ver se existe uma possibilidade que eu possa fazer parte da sociedade, que eu possa fazer parte da gestão da empresa também. E naquele momento não tinha espaço para mim lá. Naquele momento não tinha espaço para eu poder crescer lá. E foi quando eu percebi que o que eu mais queria, o lugar onde eu achei que as coisas aconteceriam, não era lá. Só que eu não sabia o que fazer agora. Eu não sabia para onde ir, como fazer, e eu não sabia o que seria.